Oi, crianças! Oi, crianças! Como passaram essa semana? Sentindo o cuidado de Deus? Hoje nosso baú está cheio! Vamos abrir e ver o que temos? Uau! Olha o que a gente tem aqui, Aninha. Me ajuda para a gente colocar aqui em cima e ver o que tem dentro da lancheira. O que é que você leva na sua lancheira de lanche para a escola todos os dias? Vamos ver, né? Ih, parece que tem umas coisas boas aí. O que é isso aqui? Um sanduíche, um potinho de uva e um suquinho de uva na caixinha. Ah, então você leva um sanduíche, você leva um potinho de frutas e você leva um suquinho. Mas por que você não leva isso aqui, ó? Presta atenção. Por que você não leva um pacote de pão? Você não leva um pacote de queijo e de presunto? Você não leva requeijão? Você não leva uma caixinha de frutas e 1,5 litro de suco? Por quê? Porque não precisamos levar tudo isso. Exatamente. Nós levamos a cada dia aquilo que nós precisamos. A gente faz o sanduíche com o pão, o presunto, o queijo, o requeijão. A gente pega só um pouquinho de fruta, faz uma porção de fruta e a gente leva uma caixinha de suco ou uma garrafinha de suco. E no próximo dia, nós fazemos a mesma coisa. Quando oramos pelo pão de cada dia, pedimos e confiamos que Deus nos dará o que precisamos diariamente. Podemos até não saber o que o futuro nos guarda. E pode até ser que em alguns momentos queiramos saber como vamos fazer para superar as adversidades. Talvez nessa pandemia o papai ou a mamãe tenham perdido o emprego. Deus quer que tenhamos fé. Isso, Ele quer nos mostrar que um dia de cada vez Ele saberá o que nós precisamos. E naquelas situações mais desafiadoras e difíceis, Ele vai prover as nossas necessidades. Não precisamos receber de uma vez tudo o que será necessário até o fim do ano. Deus vai revelando seus planos e sua vontade dia após dia. Assim como Ele nos dá o pão de cada dia, a fruta de cada dia e o suco de cada dia. Exatamente. Precisamos desenvolver a nossa fé cada dia, confiando que Deus suprirá as nossas necessidades. Você pode confiar! Semana que vem, vamos voltar para mostrar o que vai ter dentro do baú. Um beijo, tchau! Tchau! Ok, já demos nosso olá para Deus, já oramos pedindo para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Oramos pelo que agora? Bom, agora é a parte que nós oramos para que Deus providencie o nosso pão de cada dia. Pão? Você disse pão? Sim. Ah, não. De jeito nenhum, Alice. O que tem de errado com pão? Nada, nada. Exceto pelo fato de que eu tenho alergia a glúten. Alergia a glúten? É, eu não posso comer pão, Alice. Me deixa doente. Bom, sorte sua, porque quando Jesus falou sobre pão de cada dia, ele não se referiu apenas ao pão. Não? Não, Lili. Jesus quer que nós oremos à medida que as nossas necessidades surgem. Pão de cada dia significa que Deus vai providenciar aquilo que nós precisamos ao longo dos dias. Roupa, sapato, comida, casa, essas coisas. E pão. Eu não posso comer pão, Alice. Lili, a última vez que eu comi pão foi quando a minha tia Selma fez uns rolinhos de canela maravilhosos. Mas eu fiquei de cama e doente por 2 dias inteiros. Lili! Ela até ganhou prêmio na feira estadual por conta da receita dela. Mas eu fiquei doente, muito doente. Lili! Deus poderia ter feito qualquer outra coisa. Salada de fruta de cada dia, feijão de cada dia, peixe de cada dia, mas não. Tinha que ser pão.
Lili! O quê? O quê? Por que você grita meu nome mais e mais a cada semana? Lili, Deus sabe o que você precisa e o que você não precisa. Junte isso nas suas próprias palavras e peça a Ele, para que Ele providencie isso a cada dia. Ok, que tal assim? Deus, hoje eu gostaria de pedir uma torta de abóbora sem glúten. Gostou? Quer saber? Tá perfeito, Lili. Sério? Sério! Pode até ser que você não ganhe uma torta de abóbora sem glúten todo dia, mas Deus vai te dar exatamente o que você precisa. Fantástico! Lili, Alice, vocês ainda não foram tomar café da manhã? Já tá na hora do louvor. Eita, a gente perdeu a hora de novo. Vamos, Lili. Vamos, Alice, a gente já tá atrasada. Oi, crianças! Vocês estão gostando da nossa festa do pijama? Ontem, a tia Fabi falou que a oração nos ajuda a enxergar as coisas através dos olhos de Deus. Quando nos relacionamos com Ele através da oração e meditamos na Sua palavra, conseguimos compreender qual o propósito dele para as nossas vidas. Vamos cantar aquela música que fala sobre sermos complemento um do outro? Vamos! Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Como corpo de Cristo, não conseguimos fazer nada sozinhos e devemos deixar a luz de Deus brilhar através das nossas vidas. Vamos cantar? És bem-vindo em meu coração, Senhor. É um bom dia pra receber teu amor. Dissipa toda escuridão.
brilha sobre mim, ilumina tudo que há em mim, que há em mim. Vamos pro jardim, a aula já vai começar. Vamos. Oi, crianças! Como é bom estar aqui de novo! Eu sou a tia Fabi e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a oração, uma conversa com o nosso querido Deus. Vocês se lembram do versículo que nós estamos aprendendo nessa nova série? Então vamos abrir a nossa Bíblia e relembrar mais uma vez? Hoje nós vamos acrescentar o versículo 11. Está lá em Mateus 6, dos versículos 9 até 11. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa última parte do versículo nos ensina a termos um coração moderado, sem grandes preocupações com o nosso futuro. Nós precisamos pedir a Deus disposição para o trabalho, porque o trabalho é um privilégio para as pessoas. Mas observem que a frase está no plural. Jesus nos ensina a orar pelos nossos irmãos, para que não falte pão na mesa de ninguém, para que todos tenham trabalho e que não desejem luxo, mas que se lembrem que nós dependemos exclusivamente do nosso Pai do céu. Que nós tenhamos um coração generoso, que sempre reparte o seu lanche com um amigo e que junto com a nossa família nós possamos fazer doações às pessoas que precisam se alimentar e que nós não rejeitemos a comida que a mamãe faz para nós. Talvez, se a gente se lembrasse de tantas crianças que no mundo não têm o que comer, nós pensaríamos 2 vezes antes de deixar a comida no prato e que depois vai acabar indo para o lixo. O versículo 11 é mais do que um simples pedido, é um reconhecimento de que nós não merecemos nada do nosso Pai por conta do pecado que nos separa de Deus. Mas Jesus nos ensina nessa oração a pedirmos por nós e pelos outros, para que assim a gente aprenda a depender de Deus a cada dia e a confiarmos na sua providência e sabedoria de Pai, que com certeza vai suprir todas as nossas necessidades. Vocês sabiam que existem muitas coisas legais que fazem as pessoas mais velhas, assim, dizerem para vocês: vocês crianças não têm a menor ideia de quão bom é ter isso. Uma das coisas que vocês têm e que nós não tínhamos é a transmissão de vídeos. Hoje, se você encontrar um seriado novo na TV que você gosta, você pode assistir todo de uma vez. Um episódio depois do outro, no tempo que for melhor para você. Você não precisa esperar um dia ou até uma semana ou o tempo que for para que o próximo episódio passe na TV. A Netflix, a Amazon Prime, o Disney Plus e outras plataformas de vídeo online passam um episódio atrás do outro, sem precisar esperar. Isso significa que quando você chega ao final de um episódio e você lê aquelas palavras, continua no próximo episódio, você não precisa se frustrar como nós nos frustrávamos. Não há nada pior do que chegar ao final de um episódio de Star Wars, da Marvel ou qualquer outro que seja da sua série favorita e você ter que esperar pelo menos mais um dia inteirinho para poder saber se tudo terminou bem. Os produtores de TV não nos davam todas as respostas de uma vez só, porque eles queriam que a gente voltasse no próximo dia para poder assistir. Eles davam só uma parte suficiente da história para um dia e nos deixavam esperando pela continuação só no próximo dia.
Hoje a gente continua a observar a oração do Pai Nosso e chegamos na parte em que Jesus fala para Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma das menores partes da oração, mas é uma parte super importante para a gente entender. Assim como aqueles programas chatos de TV que deixavam a gente esperando, às vezes a gente também enfrenta uns suspenses na vida. Em alguns momentos, as coisas podem parecer assim sem esperança e nós não temos nenhuma pista de como nós vamos superar aquilo. E aí nós temos que esperar, esperar e esperar. Deus nos permite passar por momentos assim para que a gente não se esqueça de onde as nossas bênçãos vêm. Deus quer que nós tenhamos fé nele, de que ele vai nos dar tudo de que a gente precisa a cada dia, o pão nosso de cada dia. Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, e ele vai providenciar o que nós precisamos e quando mais nós precisamos, se assim nós confiarmos nele. No Velho Testamento tem uma história muito bonita e que ilustra isso. É a história de uma mãe que só tem comida o suficiente para mais uma refeição dela e do seu filho. Ela estava pronta para fazer o pão pela última vez. E essa seria a última refeição antes deles morrerem de fome. Então, um homem de Deus chamado Elias aparece. Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 7 até o 16. Abre aí a sua Bíblia. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Deus havia mandado uma seca na terra onde aquela viúva e o seu filho viviam. A seca prejudicou tanto os maus quanto os bons, e aquela mulher estava sofrendo terrivelmente. Ela tinha certeza que ela e o seu filho estavam condenados à morte. E mesmo assim, quando o profeta pediu que ela fizesse um pedaço de pão para ele, ela confiou nele porque também ela confiava em Deus. Deus recompensou a fé daquela mulher todos os dias. Ela continuava a fazer o pão e, milagrosamente, a farinha e o óleo nunca se acabavam. Deus quer que nós confiemos nele com aquele mesmo tipo de fé. Ele sabia das necessidades da viúva e ele sabe das nossas necessidades antes de nós pedirmos algo.
Se nós confiamos no Senhor, Ele nos dá o pão de cada dia. Nós teremos o necessário para sobreviver todos os dias, independentemente se os desafios são grandes ou pequenos. Nossa fé vai crescendo à medida que nós vemos Deus suprir as nossas necessidades, um dia de cada vez, orando para Ele, para que Ele nos dê esse pão diário. Existem pessoas que acham que Deus quer fazer delas pessoas ricas. Elas acreditam que se elas orarem bastante, se elas doarem uma quantia, se elas fizerem boas ações, Deus vai abençoá-las com dinheiro e coisas materiais. Mas não é assim que Deus trabalha. E até mesmo as pessoas que têm uma grande fortuna, elas também têm pequenas necessidades que precisam ser supridas a cada dia. O plano de Deus não é nos dar uma conta farta, uma super casa ou algo assim de forma fácil. Deus quer que nós dependamos dEle. Dia após dia, Ele quer que nós oremos por sua provisão. E Deus vai nos dar o que nós precisamos. Se é de um amigo que a gente precisa, um amigo vai estar lá. Se é uma necessidade pessoal, Deus irá suprir de alguma forma. Mesmo sendo crianças, vocês podem estar preocupados sobre o seu futuro. Quem será que vai estar na minha sala no próximo ano? Será que ainda vou ter os mesmos amigos? Será que nós vamos poder ficar no mesmo time de futebol da escola? Será que vamos ficar na mesma equipe de balé? Em que escola eu vou estudar no meu ensino médio? E sobre a faculdade, para qual eu vou prestar o vestibular? Onde será que eu vou conseguir um emprego? A história da viúva e do seu filho nos mostra que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Nós podemos confiar em Deus um dia de cada vez. Nós podemos orar pelas nossas necessidades, sabendo que Deus vai supri-las a cada dia. Até mesmo quando nós estamos sem esperanças e não conseguimos enxergar o final do caminho, nós podemos confiar os nossos problemas ao nosso Pai do céu e sabermos que quando nós mais precisarmos, Ele nos dará provisão. Deus proverá. Vamos orar? Querido Deus, te pedimos que o Senhor nos conceda tudo o que nós precisamos a cada dia das nossas vidas. Nos ajude a sermos moderados e a ajudarmos os outros em cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. E hoje, qual é a grande descoberta? Vamos abrir o baú. A oração nos ajuda a ver como Deus provê. A oração nos ajuda a ver como Deus provê. Não se esqueça que Deus é um especialista em providenciar tudo aquilo que nós precisamos, hein? Domingo que vem eu volto com muito mais. Tenha uma semana muito abençoada e cheia da provisão de Deus em tudo que você precisa. Um beijo. Tchau!